Jesus te conhece pelo nome. Este é o tema da mensagem de hoje, ministrada por Billy Graham. Esta noite eu quero que você abra comigo em Lucas, capítulo 19. Neste capítulo, Jesus está passando por Jericó e um homem cego gritou e disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o tocou e ele foi curado. E agora ele está passando bem pelo meio de Jericó e outro incidente acontece ao mesmo tempo e Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia um homem chamado Zaqueu, que era o chefe entre os publicanos. E ele era muito rico, e ele procurou ver quem era Jesus, mas não pôde por causa da multidão. Isso significa a pressão da multidão. Isso não significa a mídia, porque ele era de baixa estatura, e correu adiante e subiu em uma árvore para vê-lo, pois ele ia passar por aquele caminho. E quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e o viu, e disse-lhe: Zaqueu, apressa-te, desce, pois hoje me convém ficar em tua casa. E ele se apressou e desceu e o recebeu com alegria. E quando o viram, todos murmuraram e disseram que ele tinha ido ser hóspede de um homem que é pecador. E Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Ei, Senhor, que metade de todos os meus bens eu vou dar aos pobres, e se eu tiver tomado algo por falsa acusação, dou 4 vezes mais. E Jesus disse-lhe: Hoje chegou a salvação a esta casa, pois também ele é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E há milhares de pessoas aqui esta noite que estão perdidas. Você não está perdido de seus pais ou de seus amigos. Você está perdido de Deus, você está separado de Deus. E Jesus veio para te buscar e ele buscou Zaqueu. E eu vou te contar a história enquanto Jesus passava por Jericó. Agora você vê, Zaqueu era um publicano, ele coletava impostos para Roma. Ele era rico, ele era desprezado, ele era um pária social. As pessoas não gostavam dos coletores de impostos que arrecadavam tributos para um país estrangeiro. E se Jesus tivesse considerado a opinião pública? Ele nunca teria olhado para Zaqueu, mas Jesus nunca considerou a opinião pública. As Escrituras dizem que em todas as ocasiões, Jesus não fez de si mesmo uma reputação. E eu imagino que já fazia muitos meses, desde que alguém havia cruzado voluntariamente a casa de Zaqueu, um homem de grandes riquezas, mas ele era um homem solitário, ele era um homem odiado, ele era evitado por quase todos na cidade. Mas sua curiosidade o dominou, queria ver Jesus. Ele possivelmente tinha ouvido falar Jesus e tinha ouvido as pessoas chamá-lo por muitos nomes. Algumas pessoas chamaram Jesus de diabo, outros disseram que ele era um fanático, disseram que ele era blasfemador, disseram que ele era herético, disseram que ele era vidente, disseram que ele era falso, e muitos disseram que ele era, na verdade, o Filho de Deus. Portanto, naturalmente, Zaqueu tinha uma enorme curiosidade para ver Jesus. Mas você vê, para ver Jesus, ele tinha alguns obstáculos no caminho. Para chegar até Jesus, havia a pressão da multidão, uma grande multidão, e ele era um homem pequeno. E tentar se abrir caminho através daquela multidão era muito difícil. E ele também era de estatura pequena. Ele era um homem muito pequeno. E passar pela multidão era quase uma impossibilidade, porque todos queriam se aproximar de Jesus. Muitos de vocês gostariam de conhecer Jesus e se aproximar de Jesus e querem Jesus no coração e salvação, mas enfrentam muitos obstáculos. Vamos apenas listar alguns deles que você enfrenta. Primeiro, é o orgulho. A Bíblia ensina que o orgulho impede mais pessoas de Cristo do que qualquer outro pecado. O pecado do orgulho. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que se alguém entre vós parece ser sábio neste mundo, torne-se um tolo para que possa ser sábio. Jesus disse que tínhamos que nos tornar como crianças pequenas para sermos convertidos. Você quer se aproximar de Cristo e ter Cristo? Você vê, todos nós somos orgulhosos e não gostamos de nos humilhar. E então, a segunda coisa que nos afasta de Jesus é a idolatria. E a idolatria é outro pecado, mencionado em toda a Escritura, como algo que afasta mais pessoas de Deus do que quase qualquer outro pecado. E nossa idolatria é muito única em nossos dias, porque adoramos a nós mesmos. Adoramos o homem, quer percebamos ou não. Estamos adorando a nós mesmos, as coisas que criamos, as coisas que fizemos com nossas mãos, seja um aparelho de televisão ou um novo automóvel, materialismo. Todas essas coisas se tornaram deuses e deusas.
O sexo se tornou uma deusa, assim como era nos dias de Éfeso ou nos dias de Roma. Esses são os deuses modernos. E as escrituras dizem que a idolatria, aqueles que a cometem, terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, em Apocalipse 21:8. Deus odeia a idolatria. E a terceira coisa que pode afastar alguns de vocês de Jesus é a mundanidade. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará um homem em troca da sua alma, disse Jesus em Mateus 16. Amém. Há muitos de vocês que estão vendendo sua alma, seu espírito eterno, por um pouco deste mundo. Mas Jesus disse: suponha que você tenha todo o petróleo do Oriente Médio, todo o ouro da África do Sul, todos os diamantes na Holanda, toda a riqueza do mundo inteiro, e você tivesse tudo isso, toda a música, toda a cultura, toda a filosofia, toda a psicologia do mundo. Você teria tudo, mas perdeu sua alma. Não valeria a pena, e ainda assim você está perdendo sua alma por apenas um pouco disso. Agora, isso não significa que você não deva ter dinheiro. Em nenhum lugar da Bíblia Deus condena um homem rico, a menos que ele o tenha adquirido da maneira errada. Então ele é condenado. Mas a Bíblia diz: não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo é inimigo de Deus. O que significa essa palavra mundo? É cosmos. Significa um sistema dominado pelo mal. Aquela parte maligna do sistema mundial em que vivemos, a amizade com isso significa inimizade com Deus. Sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nas coisas imundas. A mundanidade no Novo Testamento significava a relação que as pessoas tinham com seu ambiente social. Devemos nos separar dos males do mundo. Agora, talvez você tenha visto aquelas enormes imagens na televisão há alguns meses de cerca de 40 baleias que por alguma razão biológica desconhecida se feriram e morreram. Elas deixaram seu ambiente de vida por um de morte e morreram. E muitos de vocês deixaram o ambiente de viver nas Escrituras e viver para Deus e saíram para o mundo e sua alma está morta em relação a Deus. É como o lemming na Escandinávia, eles se juntam e por algum motivo desconhecido caminham em direção ao oceano e morrem. Você traz a sua própria morte espiritual, você promove a sua própria morte eterna ao se deixar levar pelos males do mundo ao seu redor. E o mundo ao seu redor o aperta em seu molde. E isso se torna um obstáculo para você vir a Jesus. Porque a Bíblia diz que você terá que abrir mão das coisas erradas que estão no mundo. A luxúria, a ganância, o ódio, o preconceito e o materialismo que fazem parte do mundo e que estão errados. Você tem que se afastar ao vir a Cristo. É tão difícil seguir a Cristo nos dias modernos. Não é fácil ser cristão. Não vou te enganar. Eu diria que é mais difícil ser cristão agora na América moderna ou no mundo ocidental moderno do que em qualquer outra parte do mundo. Para ser cristão em algumas partes do Oriente ou em algumas partes do mundo, deve se posicionar por Jesus e sofrer. Mas em um país onde não há sofrimento e não há perseguição física, é bastante fácil simplesmente deslizar, realmente não conhecendo Cristo, chamando a si mesmo de cristão, mas não sendo realmente um cristão, não um cristão do Novo Testamento. E há milhares de pessoas assim que frequentaram a igreja a vida toda, foram batizadas e confirmadas, mas ainda não conhecem Cristo. E então, outro obstáculo são os pecados secretos. Diz a Bíblia, o salmista orou, limpa-me dos pecados secretos. E Paulo escreveu aos Romanos, o dia em que Deus julgará os segredos dos homens por Jesus Cristo. Você não pode manter segredos de Deus, seus amigos não sabem nada sobre eles. Sua família pode nem mesmo saber. Mas você sabe, e Deus tem falado com você sobre eles. É como o incrível Hulk na televisão. Acho que já vi isso uma vez, talvez duas, mas li sobre isso. E se eu entendi corretamente, está tentando se livrar da pessoa dentro dele, sempre. E talvez você tenha lutado com o homem oculto em seu coração, com seus pecados secretos. Confesse-os a Cristo esta noite. Venha à cruz e traga esses segredos do seu coração e coloque-os diante dele e diga, Senhor, aqui estão eles, eu me rendo. E então a autojustificação é outra coisa que impede as pessoas de chegarem a Cristo. Há uma geração, diz a Bíblia, que é pura aos seus próprios olhos e ainda assim não foram lavados de sua imundície.
puros aos nossos próprios olhos, nos elogiando mutuamente, dizendo que somos bons quando na verdade somos maus, dizendo que somos bons quando na verdade estamos pecando e quebrando as leis de Deus. Isso nos impede da autojustificação de Cristo. Agora vimos os obstáculos, vamos olhar para Jesus. É um chamado pessoal. Jesus se volta para Zaqueu e o chama pelo nome. Ele vê Zaqueu na árvore. Veja, Zaqueu havia subido em uma árvore e estava lá no galho sentado assistindo a Jesus. E de repente, o homem mais impopular da cidade, o homem mais odiado da cidade, o homem mais pecador da cidade, ouve seu nome chamado pelo grande profeta Jesus. E Jesus diz: Zaqueu. Você pode imaginar como ele ficou surpreso que de toda aquela multidão e daqueles líderes religiosos, ele, o pior pecador da cidade, foi chamado pelo seu nome. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. Ele chama suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz. Em Gênesis, lemos que Deus veio pessoalmente ao jardim do Éden para chamar Adão. Ele disse: Adão, Adão, onde estás? E mais tarde ele chamou Abraão. Ele disse: Abraão, Jacó, Moisés, Josué, Gideão, Samuel, Davi, Salomão. Ele os chamou todos pelo nome. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, ele os chamou pelo nome. E então, quando o Senhor Jesus Cristo veio, ele chamou seus discípulos pelo nome. Ele desceu à beira-mar e chamou Simão Pedro, André, Tiago, João, e da receita de impostos, outro homem como Zaqueu, um coletor de impostos. Mateus, vem e segue-me. E ele se levantou e seguiu Jesus imediatamente. E na estrada de Damasco ele disse: Saulo, 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 por que você me persegue? E na ilha de Pátimos ele disse: João. Ele te chamou pelo nome. Qual que é o seu nome? Jim, Maria, Suzy e Pedro. Te chamou pelo nome. Ele conhece o seu nome. Ele sabe tudo sobre você. E te chamou, Maria, venha até mim. Eu quero entrar na sua casa e no seu coração. Jim, você precisa de mim. Você sabe que precisa de mim para te ajudar, para te perdoar, para te levar ao céu. Levante-se do seu assento e venha. Ele te chamou pelo nome. Ele olhou para cima na árvore e disse: Zaqueu. E era um chamado urgente. Ele disse: Zaqueu, apresse-se, tenha pressa, não temos muito tempo. E é isso que ele diz a você: apresse-se, venha rápido. Se você vai vir a Cristo, venha agora. Você pode nunca ter outro momento como este. Em nenhum lugar a Bíblia promete que você pode ser salvo amanhã. É hoje. Hoje é o dia da salvação. Agora é o tempo aceito. Pode não haver um amanhã para você. Há um pequeno verso em seu hino nacional que às vezes sinto falta quando o ouço cantado. E é uma coisa linda. Ó, Senhor nosso Deus, levanta-te. Em ti nossas esperanças se fixam. Deus, salva-nos a todos. Esta noite minha oração por você. E é isso que o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que está perdido. Hoje Ele está chamando você urgentemente pelo nome. E foi um chamado bem sucedido porque Zaqueu se apressou. Você sabe o que ele fez? Ele não esperou para descer da árvore. Mude. O evangelista do século passado disse que Zaqueu foi convertido do galho ao chão. E eu espero que isso seja verdade. O jovem rico veio a Jesus dizendo... Ele se prostrou diante de Jesus. Ele estava correndo para Jesus, apressando-se para chegar a Jesus. E ele chegou a Jesus, mas não conseguiu pagar o preço. E ele estava perdido. Embora Jesus o amasse, e Jesus tentasse, e Jesus conversasse com ele, e lhe desse um tempo precioso, ainda assim, aquele jovem nunca veio a Jesus. Mas Zaqueu, o grande pecador, veio a Jesus. E Jesus foi à casa de Zaqueu. E você sabe o que eu acho? Eu acho que Jesus provavelmente levou Mateus com ele. E eu espero que Mateus e Zaqueu tenham entrado em uma conversa até tarde da noite. E Mateus lhe contou sobre sua própria experiência. Como ele também havia sido um coletor de impostos, como ele havia sido um pecador e como Jesus o havia chamado pelo nome. E ele disse: siga-me. E Mateus disse: eu me levantei naquele momento e o segui, e nunca me arrependi de um minuto disso. Ele mudou minha vida, ele me deu segurança, ele abençoou minha família, ele uniu nossa família. Eu morreria por ele, eu lhe entreguei minha vida. E Zaqueu ouviu isso, e eu imagino que Mateus lhe disse naquela noite: você sabe, Zaqueu, se você vier a Cristo, se você vier a Jesus, vai ter que fazer alguma restituição. Você vai ter que mudar toda a sua maneira de viver. E você vai ter que declarar abertamente sua lealdade a Jesus Cristo. Vivemos no mundo, mas não somos do mundo. Vivemos em dois mundos. Vivemos neste mundo,
mas também somos cidadãos de outro mundo, o reino dos céus. E nossa primeira lealdade é sempre ao reino dos céus. Sim, imagino que Mateus lhe contou todas essas coisas. Qual foi o resultado? O resultado foi que Zaqueu recebeu Cristo. Agora, receber Cristo envolve um ato de fé além da mera razão humana. A Bíblia diz que o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, pois são loucura para ele, nem pode conhecê-las, porque se disserem espiritualmente, você não pode raciocinar até o reino de Deus, você não pode raciocinar seu caminho até Jesus. Eu não imagino que Zaqueu tenha se sentado e analisado toda a filosofia e todos os debates teológicos sobre Jesus. Ele simplesmente o recebeu com alegria, pela fé, assim como uma criança pequena. E Jesus o recebeu e o perdoou. Veja, Cristo está batendo a porta do nosso coração esta noite. Ele está pedindo às pessoas como você que o recebam e o acusaram dizendo: este homem recebe pecadores. Você é um pecador. Você quebrou a lei de Deus, eu sou um pecador. E você? Claro que sim, ele recebe pecadores. Não é uma coisa maravilhosa que ele receba pecadores? E quando eu estiver de pé e se me perguntarem nos portões do céu, quando eu morrer, qual é a senha? Eu vou dizer: não, estou aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Quando eu morrer e chegar às portas do céu, qual é a senha? Eu vou dizer que estou aqui pela graça e misericórdia de Deus por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Não estou aqui por nenhuma boa obra que Billy Graham tenha feito. Não vou para o céu porque preguei em um grande estádio cheio de pessoas como esta noite. Eu não vou para o céu porque li a Bíblia. Eu não vou para o céu porque orei. Eu não vou para o céu por causa de uma maravilhosa esposa cristã e 5 filhos cristãos. Eu vou para o céu por causa da graça e da misericórdia de Deus. Eu sou um pecador. Eu mereço o julgamento, eu mereço o inferno. Estou indo por causa de Cristo e eu recebi Cristo. Deixei-o entrar no meu coração e eu fui até a cruz. Ele perdoou o meu pecado. Eu tenho vida eterna. Eu sei que estou salvo esta noite. Eu sei de onde vim. Eu sei porque estou aqui. Eu sei para onde estou indo. E se Ele vier esta noite, estou pronto. Você sabe disso. Você tem certeza sobre isso. Este homem recebe pecadores, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Você o recebe e deixa que ele entre em sua vida, e você descobrirá o que significa ser alegre. Sem Cristo para preencher aquele vazio em sua vida, nada mais satisfaz. Sexo não satisfaz, drogas não satisfazem, poder, popularidade, tudo isso não é nada, Cristo é tudo. E então, quando você tem Cristo, está pronto para viver aqui e agora. Quando você realmente conhece Cristo como seu Salvador, sim, Zaqueu recebeu Cristo com alegria. E note outra coisa, Zaqueu confessou Cristo abertamente em público. Ele se colocou na frente de todos os seus amigos na cidade inteira e disse: eu estive errado, eu fui um pecador, estou pronto para restaurar tudo o que fiz, se necessário, custe o que custar. A partir de agora, estou seguindo Jesus Cristo. Ele é meu Senhor e Ele é meu Salvador. Ele veio buscar e salvar-me nesta cidade de Jericó. Ele veio a Halifax na forma desta cruzada para buscar e salvar você. E Ele te chamou pelo nome e Ele diz: apresse-se, venha, enquanto há tempo. Porque como você vê, as Escrituras dizem: todo aquele que nega o Filho não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho abertamente também tem o Pai. Além disso, as Escrituras dizem: todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus habita nele e ele é em Deus. E Jesus disse: se você me negar diante dos homens, se você me negar publicamente, eu não o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Você vê, Jesus Cristo foi crucificado publicamente na frente de centenas de pessoas, morrendo e sangrando por você. E Ele pede que você o receba publicamente. Há 3 coisas que você precisa fazer. Ouça isso, para que você nunca possa estar no julgamento e dizer: eu nunca soube. Primeiro, você deve se arrepender do seu pecado. Como você se arrepende? Arrepender significa mudar sua mente. Significa se voltar. Na sua vida você se vira e começa em uma nova direção. Agora você pode não conseguir se voltar por conta própria? Não pode. Você precisa dizer: Senhor, ajude-me a voltar, ajude-me a arrepender. Significa que você quer deixar Cristo entrar em sua vida e mudar todo o seu padrão de vida, seu estilo de vida, tudo se necessário. E então, a segunda coisa, pela fé você o recebe. Agora, essa palavra fé
pode fazer você tropeçar. Significa que você se compromete, que você se entrega à fé, sua vida total a Jesus Cristo. Você não está confiando em nenhum outro Deus. Você não está confiando em nenhuma outra religião. Você não está confiando em nada além de Jesus Cristo e somente Ele para salvá-lo. Isso é fé, compromisso total com Cristo. E então, em terceiro lugar, você está disposto a segui-lo? Você está disposto a ser seu discípulo? Agora, a palavra discípulo significa aprendiz ou disciplina? Significa disciplina, aprendizado. Você está seguindo, crescendo na graça e no conhecimento de Cristo através do estudo da Bíblia, da oração, do testemunho e da participação na igreja. Você diz: Billy, a maioria dessas coisas eu já estou fazendo. Você realmente conhece Cristo? Tem certeza? Se você não tem certeza, se você não está certo de que Cristo está em seu coração esta noite e que seu pecado está perdoado, Ele está chamando você pelo nome. Ele vê você e diz: apresse-se e venha. Vou pedir que você se levante do seu assento, muitos de vocês. Levante-se do seu assento e venha ficar na frente. E diga ao vir que quero ir à cruz pela fé esta noite e quero que meus pecados sejam perdoados. Quero saber que tenho vida eterna, quero saber que vou para o céu. Você se levanta e vem e fica aqui. Se você estiver com amigos ou parentes, eles vão esperar. Depois eu vou dizer algo e fazer uma oração. E nós lhe daremos algumas literaturas para ajudá-lo em sua vida cristã. E então você pode ir e se juntar aos seus amigos. Mas vou pedir que ninguém deixe o estádio agora. Todos em atitude de oração, enquanto as pessoas já estão vindo. Levante-se e venha agora também. Deus está chamando você pelo nome. Jesus está olhando na sua direção e Ele conhece seu coração e diz: venha, levante-se e venha rapidamente. Vamos esperar. Enquanto centenas estão respondendo a este convite para fazer um compromisso público com Jesus Cristo, você pode fazer esse mesmo compromisso exatamente onde está. Em casa, em um bar ou em um quarto de hotel, onde quer que você esteja pela televisão. Você pode ver que há centenas de pessoas aqui em Halifax, Nova Escócia, vindo se comprometer com Jesus Cristo. Você também é como Zaqueu. E Jesus está chamando você pelo nome, e Ele está dizendo: venha, apresse-se, faça seu compromisso onde você está agora. E não se esqueça de ir à igreja no próximo domingo. Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro. Esta foi a mensagem de hoje. E se você gostou, se ela acrescentou algo em sua vida, não esquece de compartilhá-la para que outras vidas possam ser edificadas. Inscreva-se no canal, comente e deixe sua curtida. Até a próxima mensagem.